Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma palestra da BI Week. Hoje quem vai falar com vocês sou eu, Diego Nogari. Eu vou explicar um pouquinho do que eu vejo e do que eu entendo sobre aprendizado de máquina utilizando Azure Machine Learning e R. Aqui tem um pouco dos meus dados de contato. Caso alguém queira entrar em contato comigo, fique à vontade para mandar mensagem em qualquer uma desses canais de comunicação. Tem e-mail, Skype, o profile do LinkedIn, meu blog, meu Twitter. Então fique à vontade para comunicar como vocês quiserem, caso tenha interesse em falar comigo ou tirar alguma dúvida sobre o que eu estou apresentando ou coisa nesse sentido. Só para vocês se localizarem, né, eu sou MVP de SQL Server desde 2008. Eu tenho 2 livros publicados, né, um de BI chamado Do Banco de Dados Relacional à Tomada de Decisão e um outro que eu participei junto com outros 14 autores aqui da comunidade técnica de SQL Server no Brasil, chamado SQL Server Além do Conceito, Blog Post Collection. Esse segundo ele é disponível gratuitamente para vocês através de vários links, né? Você pode procurar na internet vários links aí, ou então ir direto no site que eu mantenho, que é www.livrosdonogari.com.br. Lá você consegue baixar esse livro gratuitamente, ou quiser dar uma olhada no livro de BI, também está disponível lá. O de BI é pago, tá ok? Bom, o que eu vou falar com vocês hoje, né? Vou seguir nessa agenda do que a gente estava conversando aqui, falar um pouquinho sobre a parte de aprendizado de máquina. Eu vou falar sobre 2 técnicas que a gente tem, uma chamada de aprendizado de máquina supervisionado e outra aprendizado de máquina não supervisionado. Eu vou usar numa das técnicas, que é aprendizado supervisionado, eu vou mostrar como a gente faz isso daí dentro do Azure Machine Learning, e da técnica do não supervisionado, eu vou usar o R, que é uma linguagem de programação de estatísticos e matemáticos, feito para estatísticos e matemáticos. Isso significa que eu só consigo trabalhar no Azure Machine Learning utilizando aprendizado de máquina supervisionado? Não. Você consegue usar a parte de Machine Learning ali tanto para o aprendizado supervisionado quanto para o não supervisionado. A mesma coisa no R. Você consegue usar tanto para o não supervisionado quanto para o supervisionado. A ideia de usar os dois é mostrar que tem várias possibilidades. Você consegue usar, por exemplo, uma parte de Cloud Computing para você desenvolver o seu modelo preditivo utilizando o Software as a Service, que é no caso do Azure Machine Learning, ou então você consegue montar o seu servidorzinho, montar a sua máquina standalone com um framework para você trabalhar, né, com essa linguagem de programação para você desenvolver o seu modelo preditivo local na sua máquina e poder trabalhar com ele. Eu vou mostrar os dois, fica um pouco mais fácil para vocês entenderem. Quando a gente está falando de aprendizado de máquina supervisionado, que é o primeiro exemplo que a gente vai mostrar aqui, eu tenho algumas formas de trabalhar e eu vou mostrar para vocês o que a gente chama de aprendizado de máquina supervisionado para solucionar problemas de classificação binária. O que é isso? Eu preciso resolver o problema de sim ou não. Então eu quero desenvolver um sistema inteligente que me permita olhar para um dado e falar assim, isso aqui é ou não é tal coisa. Por exemplo, eu vou falar mais pra frente sobre um problema que a gente tem dentro da Major League Baseball, que é a questão do doping. Eu vou usar esse exemplo até pra gente falar sobre essas classificações e a matriz de confusão que a gente tem aqui no próximo slide. Mas basicamente é o seguinte, quando eu falo de classificação binária, eu estou querendo resolver um problema que tenha 2 saídas, um verdadeiro ou um falso, né? Um true ou false, um ou 0, um sim ou não, são coisas binárias. É ou não é alguma coisa. Quando eu estou falando, por exemplo, de uso do doping, de atletas que consumiram substâncias não legais para ter alguma vantagem competitiva versus os seus oponentes, o uso do doping ele é uma classificação binária. A pessoa ela usou doping, você tem 2 respostas, sim ou não. Você não tem assim, a pessoa está meio com doping. Não, ela usou doping ou não usou doping. É igual grávida, a pessoa está meio grávida. Não, a mulher não pode estar meio grávida. Ela está grávida ou ela não está grávida. É uma classificação binária. E você tem diversos parâmetros, né? Você tem um threshold que fala, se tais elementos, né, ou se tais variáveis da minha amostra estiverem acima desse valor aqui, significa que ele por exemplo, a mulher está grávida, né? Eu tenho vários hormônios aqui, esse hormônio estiver acima de tanto, de um limiar específico lá, significa que a mulher está grávida, se estiver abaixo, significa que ela não está grávida. Não tem como ela assim, ela está bem no limiar, então ela está meio grávida. Não, não tem isso daí, tá? Então a classificação binária é exatamente a mesma coisa, você tem esses resultados, né? O positivo ou o negativo para essa análise que você está fazendo.
E para trabalhar com classificação binária, nesse caso do ambiente supervisionado, o que a gente faz? A gente pega... Deixa eu só colocar uma telinha para a gente ver. Tá. Imagina o seguinte, eu tenho aqui uma tabela com várias colunas, né? E eu tenho aqui várias linhas dessas colunas. Então, o que a gente tem aqui nas linhas é o que a gente chama de observações. Essas observações são compostas por várias colunas, que a gente chama de variáveis, né? E uma dessas variáveis, quando a gente está falando de aprendizado supervisionado, é a variável preditiva que a gente está querendo buscar. Essa variável preditiva é a variável na qual a gente vai falar assim, olha, esse cara aqui, com base em todos esses dados, né? Deixa eu pegar aqui uma outra cor de canetinha. Com base em todos esses dados aqui, todas essas variáveis aqui, ele é um resultado sim. Na amostra de baixo aqui, com base em todo esse resultado, ele é um resultado não. Aqui na outra, que tem várias outras várias outras variáveis dessa observação, ele também é não, e por aí vai. O que a gente faz? A gente classifica um grupo aqui, a gente tem, né? Se a gente for pegar toda a base que a gente tem, 100% da base a gente chama de universo. Quando eu estou trabalhando com dados supervisionados, eu pego uma porcentagem, pego, sei lá, 5%, 10%, isso depende do tamanho da sua base, tá? Depende do quanto você pode gastar de tempo para fazer essa classificação do que a gente está buscando. Mas você pega, por exemplo, 5% da sua base e você marca na mão, ou você usa alguma técnica para fazer essa marcação, do que é sim e do que é não. Então você está marcando, você está ensinando o computador, falando assim, olha, nessa minha base aqui, que é o que a gente chama de base de treino. Por que é a base de treino? Porque eu vou usar isso aqui para treinar a minha máquina, eu vou usar isso aqui para treinar o meu computador. Então eu estou usando aqui a minha variável preditiva, né, dentro aqui da minha base de treino, para poder colocar isso daqui e falar assim, olha, essa minha base de treino aqui, ela está classificada corretamente. Então, quando a máquina vai olhar, ela vai pegar todas essas variáveis aqui, até aqui, esquecendo o modelo preditivo, e vai entender o que a gente está fazendo. Esse cara aqui, ele é a nossa amostragem, e aqui eu tenho a minha coluna preditiva que ele vai usar para aprender a máquina, né, para aprender o resultado, para quando eu precisar consultar isso aqui dentro de uma segunda, um valor novo, na verdade, né, ele vai poder me falar sim ou não, porque ele vai ter aprendido com base em todos esses dados aqui, né, que são dados que a gente tem, que são os dados reais, né, as amostras, a gente tem essas variáveis dentro de cada uma das amostras, e esse resultado aqui é o que faz a gente poder entender o resultado melhor do que a gente está fazendo. Beleza? Vamos voltar aqui para a apresentação. Então, isso é mais ou menos o que a gente tem de aprendizado supervisionado. A gente tem essas classificações. Importante para a gente aqui nesse cenário é encontrar os valores desses dois pontos aqui, que são os pontos de true positivo e true negativo. O que é isso? Lembra que eu fui lá e marquei dentro da minha base, falando assim, olha, esse cara aqui é sim, esse cara é não, esse cara é sim, esse cara é não? Então, aquilo passa a ser a minha base de treino. E eu preciso, depois que eu pego, né, vamos, só pra gente entender, eu tinha aqui 100% do meu universo, né? Aí eu separei, por exemplo, 5% para fazer meu treino. Esse 5% aqui, quando eu estou olhando para a base de treino, ele, dentro desse contexto, ele é 100% da minha base, né? Aí o que eu faço? Eu separo esse cara aqui em 70-30. Então 70% aqui e 30% aqui. Para quê? Para eu pegar esse cenário em um determinado momento e falar assim, beleza, vou validar se esse 70% aqui eu treino e vou comparar com esses 30% aqui, que é a minha base de validação. Então eu vou verificar, vou validar, vou fazer uma avaliação em cima desse resultado para ver se ele acertou ou não as informações aqui dos meus 30%, tá? Assim, tem várias técnicas para você usar. Isso aqui são só valores que são bem cotados aí no mercado para usar. Você poderia separar, em vez de 5% para treinar, você poderia separar, inclusive aqui, né?
70% para nada e treinar esses 30% aqui. Depois esses 30% passa a ser esse 100% da sua base de treino, e depois você separa eles para fazer a validação e ver se o resultado está sendo satisfatório ou não, tá? Então isso aqui é possível de ser feito dentro dessas técnicas para fazer a validação dos dados dentro do seu cenário, tá ok? Então vamos lá. Quando a gente está falando aqui de separar esses dois ambientes, né, de ver o que é true, o que é falso, e validar esses resultados, o que a gente está buscando é que a máquina entenda o que é verdadeiro, o que é falso, e dê um resultado positivo para esses caras. Então, assim, eu falei para o computador que eu tenho aqui, né, a minha amostra, eu tenho aqui as minhas variáveis, e aqui eu falei que era um sim, e aqui eu falei que era um não. Quando o computador ele foi lá, analisou o resultado, e ele me deu o resultado sim aqui e não aqui, o que significa? Esse sim, ele acertou positivamente, porque eu falei que era um true, né, que ele era um positivo, e ele acertou. Ele vem aqui e incrementa 1 nesse valor. Quando ele acerta o não, ele vem aqui embaixo, ele acertou ou não, ele incrementa 1 nesse valor. Então, dentro dessa amostra que eu estou observando aqui, né, de X% da minha base total, esse resultado aqui, ele acertou 16 acertos do positivo e 54 acertos do negativo. Ele não teve nenhum erro para o negativo, né, do qual eu falei que ele era negativo e o computador falou que ele não era negativo, que ele daria um falso negativo, e nem ele teve 5 erros para o positivo, que eu falei, esse cara aqui, ele é negativo, só que o computador foi lá e falou que ele era positivo. Então, ele passou a ser um valor positivo, né, esses 5 elementos aqui, passaram a ser um valor positivo, só que é um valor errado. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco e entender onde que esses caras entram aqui no nosso cenário, tá? Então, observando todo esse desenho, né, do true positivo e o true negativo, que é o que a gente está buscando, a gente tem que passar para outro lado aqui da nossa matriz de confusão. Esse cara aqui chama matriz de confusão, tá? Esses resultados que a gente estão sendo, esses 8 elementos que estão sendo apresentados aqui na tela. Essa matriz de confusão, ela tem 2 elementos principais, que é a acurácia e a precisão, tá? Isso aqui são valores, são equações matemáticas que retornam um percentual para a gente. E esse percentual, então, significa que nesse caso aqui, a acurácia tem 93% de acurácia e aqui eu tenho 76% de precisão. Esses dois valores, eles trabalham muito próximos parecido com uma balança, né? Então, quanto maior eu tiver o valor da minha acurácia, menor vai ser minha precisão, e o contrário também. Quanto menor for a minha acurácia, maior vai ser minha precisão. Isso não significa que eu tenho que ter valores ali medianos, né? Valor na casa de 50% para cada um. Não. Eu posso ter uma acurácia, assim, sei lá, 94% e uma precisão de 98%. E se isso estiver de acordo com o que você precisa, isso está resolvendo o problema que você está tendo. Se você está tendo, por exemplo, igual que eu tenho aqui, né, uma acurácia de 93% e uma precisão de 76%, essa balança para mim, ela está satisfatória ou não? No meu cenário, para isso aqui, ele não está satisfatório, porque eu estou falando de uma precisão de 76% aqui, que não é adequada para a minha realidade. Porque nesse caso aqui, vocês vão ver no cálculo da precisão daqui a pouco como que ele funciona. Mas basicamente, 1 a cada 4 elementos eu estou classificando errado. Então, em vez de eu olhar para o meu elemento e falar assim, olha, esta amostra aqui, que eu falei que ela era positiva, ela realmente é positiva. A cada 4 desses caras, eu estou falando que uma está errada. Ao invés de falar que 4 negativos são negativos, eu falo que 3 são negativos e um é positivo. Ou o contrário. Em vez de falar que de 4 positivos, eu falo que são 3 positivos e um negativo. Eu tenho essas duas possibilidades de falha por causa dessa precisão errada que eu estou tendo aqui, de praticamente 25% de erro dentro da minha precisão. A gente vai entender daqui a pouquinho o que é esse cálculo. Basicamente, o cálculo da acurácia, quando a gente está trabalhando aqui, o que ele faz? Aqui embaixo tem a explicação dele, né, mas é basicamente o seguinte: a quantidade classificada como positivo e negativo corretamente. Então aqui tem a equação, né, que seria o true positivo mais o true negativo.
o true positivo e o true negativo, dividido pelo valor do true positivo mais o falso negativo. O que é o falso negativo? Eu falei que ele era 0, aliás, eu falei que ele era 1 e ele me retornou 0, né? Eu falei, ele me deu um falso negado, tá? Então, seria a somatória desses dois aqui, mais a somatória do falso positivo, que deveria ser, né, um valor negativo, só que ele deu um falso, então ele foi falso positivo, ele transformou o que era 0 em 1, nesse caso 5 resultados sofreram essa mutação, mais o true negativo, que é esse cara aqui. Então se a gente olha os resultados aqui embaixo, né, essa equação, eu tenho esse valor e chego naquele valor de acurácia que a gente estava tendo ali dentro, que é a quantidade da classificação correta entre positivos e negativos. A precisão, aquela do lado que a gente estava falando ali, ele é a quantidade classificada corretamente como positivo, né? Então eu tenho o meu valor do true positivo dividido pelo true positivo mais o falso positivo. Então, se eu pegar esses dois cenários aqui, o que é? Eu tenho os elementos que eu acertei, né, que estão corretos, dividido pelo valor do correto mais o errado. Então, no caso aqui, essa divisão vai dar o valor que eu tenho ali de 76.2, né, que 76.19 arredondado para 3 casas decimais, 76.2. Nesse cenário, é aquilo que eu falei. Se eu pegar 4 elementos, 1 eu estou errando. 1 é igual a erro. Isso é muito ruim. Isso é péssimo. Porque a cada 4 objetos que eu estou olhando, né, imaginando aqui 4 é igual a 100%, x é igual a 75%, e o y seria igual o 100% menos o x. Então, aqui eu teria um y de 25%. Esses 25% aqui é a minha falha, meu erro. Então, acaba acontecendo que eu estou errando 25% no meu caso. Na verdade, que 24%, né? Que eu estou falando de 76%, seria 24%. Porra, é um valor muito alto, tá? Então, tem que tomar um pouco de cuidado, porque se eu estou errando muito aqui, eu estou fazendo um negócio complicado, por exemplo, um negócio delicado. Por exemplo, eu estou indicando a alguns pacientes que determinados valores de resultado dos exames dele me deu ali uma taxa desse cara ter, sei lá, câncer, que é uma doença que envolve muito a parte psicológica da pessoa. Então, se você fala uma pessoa que ela tem câncer, a autoestima dessa pessoa vai lá embaixo e a pessoa pode acabar até se entregando para uma doença que no caso ela não tenha. Porque imagina, dentro de 16 casos que eu acertei, eu errei 5. Então assim, é um valor muito complicado para você trabalhar. Então, em alguns cenários, a parte da precisão... Opa, até mudou o slide aqui. Em alguns cenários, a parte da precisão ela é muito importante para você ter um valor, né, ter um limiar bem correto para o seu resultado. Recall, ela é um outro valor que é classificado como positivo corretamente, né? Então eu pego aqui o true positivo dividido pelo true positivo mais o falso negativo, né? Então seria, naquele primeiro momento eu olhei esses dois caras aqui na precisão, né? Esse mais esse. Agora eu vou olhar esse mais esse aqui. Por quê? Um falso negativo, o que ele é? Ele é um positivo, né? Então na verdade ele era um positivo e eu classifiquei ele como negativo. Então, esses dois caras aqui, né, que é os dois que a gente chama de mutante aqui na informação, que é o falso positivo e o falso negativo. Por que eles são mutantes? Porque originalmente eles eram exatamente o outro valor. O negativo ele era positivo e o positivo era negativo. Então, quando eu estou olhando para o recall, apesar das pessoas não olharem muito para isso nesses dados, né? Então, esse cara aqui, originalmente, ele era true, e esse cara aqui, originalmente, ele era false. Só que aí, como deu um falso falso, ele virou um falso positivo, né? E um falso true, ele virou um falso negativo. Então, por isso que a gente tem esses valores aqui de erro dentro desses valores mutantes da nossa análise. Então, o recall nada mais é que o valor do 16 dividido pelo 16 mais 0, né, que é o que está aqui embaixo, vai dar o resultado que a gente está buscando aqui. Vai ser esse 1 do recall que a gente está aqui nessa observação.
E por fim, o F1 Score, que é uma média harmônica entre a precisão e o recall. Lembrando que a precisão é esse valor aqui dividido por esse mais esse, e o recall seria esse valor dividido por esse valor mais esse daqui. Então, a média harmônica desses dois caras resulta aqui no F1 Score. E tem duas formas de a gente fazer esse cara, né? Eu tenho essa equação e essa outra equação aqui. As duas dão praticamente o mesmo valor, mas você pode fazer essas contas da forma que você achar mais conveniente. Não necessariamente você precisa fazer essa conta, tá? Isso aqui, os resultados eles são entregues para vocês através das ferramentas que calculam isso daqui automaticamente, ok? Lembrando que a gente sempre busca, né, as informações do true positivo e do true negativo. Só que a questão do falso positivo e o falso negativo, eu já comentei agora há pouco com vocês o problema disso aqui. Só que esses caras também são super importantes, tá? Apesar da gente buscar sempre os valores verdadeiros, né, para a nossa análise, esses caras que são os falsos aqui, eles são super importantes para a gente conseguir evitar problemas de acordo com a realidade dentro do nosso modelo preditivo. Que é o caso do negócio, eu diagnostiquei o cara com câncer, né? Então eu tive um resultado positivo para ele, que é o positivo dentro do exame, né? Que é, você realmente tem essa doença. Só que no caso aqui eu tenho, dentro dessa minha amostra, 5 possíveis erros dentro dessa amostragem. E numa amostragem pequena como essa que a gente está olhando aqui, eu estou errando aqui, né, 24% do meu dado. Então eu tenho que tomar um pouco de cuidado com esse falso positivo e falso negativo, porque isso pode dar problema. Olhando para isso daqui, na questão do doping que a gente tinha comentado lá, né? O doping fica fácil da gente conseguir buscar. Fácil não, ele fica um pouco mais simples de conseguir buscar quando ele dá um falso positivo. Porque dentro de um falso positivo, a gente pode ter técnicas, por exemplo, no doping. A pessoa foi pega como doping, a gente faz uma contraprova, a gente vai lá, faz um exame novo para ver se aquela pessoa que realmente deu positivo, né, no caso dessa amostra que a gente está olhando aqui, se eu pegasse esse cara para falar com todo mundo que, no caso aqui, que deu resultado de doping, né, que são essas 21 pessoas aqui, essas 21 pessoas, eu poderia fazer uma contraprova com elas e realmente validar se as 21 foram diagnosticadas ou foram pegas dentro do doping. Na contraprova, o que vai acontecer? Essas 21 pessoas, 16 com certeza vão dar o resultado positivo, tá? Porque os resultados delas já são positivos na primeira, a chance dele dar resultado positivo na segunda é muito grande. Só que essas 5 aqui, pode ser que fazendo uma coleta nova no exame de sangue ou alguma coisa, como ela foi falsa positiva, esse valor pode ser que diminua. Pode ser que ele seja realmente dando o valor real dele, que era negativo, e esses 5 elementos passem para cá, tornando esse cara aqui um 59 e não 54, né, de resultados reais, e eu passo a ter 0 falso positivo aqui. Então assim, o falso positivo dá para trabalhar. Já o falso negativo, no caso do doping, ele é um pouco mais delicado, né? Por que ele é um pouco mais delicado? Porque imagina o seguinte, eu tenho um exame, né? Fui lá, fez a coleta do atleta XPTO, e esse atleta, ele foi constatado como negativo, né? Ele está aqui embaixo. O exame dele não deu o sangue sujo lá, o sangue alterado para a questão do doping. O que acontece? Você não vai fazer uma contraprova nesse cara porque ele já está limpo. Só que o caso pode acontecer dele estar realmente usando doping e a gente não sabe. Ele usou um produto novo que ainda não está calibrado na máquina que a gente está analisando para pegar aqueles nutrientes no sangue, coisa e tal. O que acontece? Ele não vai ser pego. A gente só vai conseguir saber que esse cara usou doping se algum dia ele virar público e falar assim, olha, pessoal, realmente eu sou usuário, né, de doping, eu tive aqui, eu roubei, né, de tal coisa. Só que isso daqui pode acontecer depois de 10, 15 anos do acontecido. Só que olha o tanto de tempo que esse cara prejudicou outros atletas, né? Imagina, tipo, o
Lance Armstrong, né, que é o cara da bicicleta lá. Ele agora, há pouco tempo atrás, ele falou que ele realmente usava doping, tudo, ele perdeu até medalha olímpica. Só que olha o caso, o cara vai anunciar que ele é usuário de doping, ele perde medalha olímpica. Só que ele não foi só lá e perdeu a medalha olímpica. Imagina o cara que tava para subir no pódio, né? Você tem aqui o primeiro, o segundo, o terceiro colocado. Se esse cara que usou doping ficou em primeiro aqui, aí você tinha o segundo e o terceiro, só que você tinha uma mudança para fazer, né, cara? Imagina o seguinte, você tinha que ter este cara vindo pra cá, este cara vindo pra cá, esse aqui sendo picareta saindo do pódio, só que você tem o quarto colocado que não foi pro pódio, tendo que ter vindo pro pódio, ter ganhado a medalha. Imagina o seguinte, esse cara aqui que ganhou a medalha em quarto lugar, né, ele poderia ter vindo pra cá, ter ganhado a medalhinha dele ali, e ter conseguido um patrocínio, ter conseguido uma melhora de vida para a família dele. Assim, olhando só para esse caso da questão do doping, né? Só que imagina a mesma coisa acontecendo pro diagnóstico de câncer, né? Que eu tinha falado aqui do problema do falso positivo. Você vai falar pro cara assim, ó, filhão, infelizmente você tem câncer. Você acaba com a vida do cara. É bem complicado, né, esse tipo de situação para acontecer. Beleza, então a gente viu mais ou menos como funcionam esses dois cenários aqui. O exemplo que eu tinha para falar, né, da Major League Baseball, depois aqui embaixo tem um site que vocês conseguem acompanhar para ver o salário de cada time da Major League Baseball de 2014. Existe. Por que eu tô falando da Major League Baseball? Porque eles não aceitam a questão do doping. Por que eles não aceitam, né? Se você me dá uma taxa de precisão de 99% do resultado, significa que você tem 1% de falha ainda acontecendo, né? Que seria o 100% menos 99%, daria 1% aqui de falha acontecendo. Na Major League Baseball, eles têm 30 times vezes 25 jogadores, dá 700 caras. O que significa 1% de 700, e está falando de 7 indivíduos que, se você fizer exame de doping, como eles dão uma precisão de 99%, você tem 1% aqui de chance de ter erro, significa ele pode dar um falso positivo, então você teria aqui 7 jogadores por ano que seriam marcados como usuários de doping e de fato eles não seriam. E por que eu estou falando isso aqui? A Major League Baseball, ela envolve muita grana. A gente está falando de 3,5 bilhões de dólares em contrato. Esses 3,5 bilhões de dólares de contrato está dividido entre vários jogadores, inclusive os caras que vão para pro jogo das estrelas, né, que é o All-Star Game, que eles fazem um jogo amistoso, né, uma competição entre os caras da conferência americana e da conferência nacional. Eles pegam ali um monte de caras sortidos, os caras que foram melhor dentro do campeonato, e jogam isso aqui antes do último jogo da final. Então imagina, são 64 jogadores, né, 32 para cada lado. Imagina que um cara como o Cici Sabah, que é que é um cara que joga no Giants de Nova York. O contrato desse cara é o maior contrato da história da Major League Baseball. Se não me engano, são 24 milhões por ano que esse cara recebe. Imagina que ele está fazendo lá o exame, ele faz a coleta da amostra dele, vai passar isso daí dentro da máquina que faz a contagem a contagem lá do negócio das substâncias químicas, e ele fala assim, beleza, esse cara tá dopado, ele tá usando de doping. Imagina o problema que isso pode gerar, não só pro time, mas tem toda uma cadeia de problemas que isso gera. E o pessoal da Major League Baseball realmente não aceita esse tipo de coisa. Eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona essa questão do aprendizado supervisionado, né? Eu vou entrar aqui no Azure Machine Learning para mostrar para vocês como que isso funciona e como que a gente consegue ter alguns benefícios com isso, né? Aqui é a página do Azure Machine Learning, que vocês podem dar uma olhada. A gente está falando aqui praticamente de acessar uma máquina que está no Azure, né? Então eu estou usando aqui minha conta do Outlook. Vocês podem acessar a sua conta do Azure e conseguem baixar. Essa aqui é a telinha inicial do Azure Machine Learning. Você entra nele e vem para cá.
Eu vou criar, vou mostrar pra vocês como que cria um projeto novo, né? Então aqui dentro, você tem um botão aqui embaixo chamado New. Esse botão você clica aqui, você pode vir aqui em subir um dataset, por exemplo, eu tenho uma base de dados com a minha amostra, eu quero usar essa base para fazer meu treino. Pode vir para cá, você usa aqui um New Dataset. O New Model, você pode pegar scripts, né? Você tem um arquivo zip com vários scripts em R ou em Python lá dentro, você pode subir também para cá para poder usar. E a parte dos experimentos, que são de fato onde você faz a sua brincadeira com o Azure Machine Learning. No caso, eu vou começar uma solução nova aqui. A primeira coisa que ele faz é abrir aqui do seu lado esquerdo as possibilidades de todas de todos os objetos que você pode usar para trabalhar dentro do seu módulo. E aqui no lado, na parte central, é onde você desenha, você simplesmente arrasta o que você quer buscar e vai trazendo para cá. Tá? Eu vou abrir aqui uma nova aba do meu estúdio. Eu quero mostrar para vocês esses valores que a gente brincou ali dentro daquele resultado. Eu vou pegar aqui. Aquele que eu mostrei para vocês ali é esse cara aqui. Ó. Basicamente o que eu fiz aqui foi o seguinte, eu peguei uns alimentos que a gente tinha na nossa base lá do Dieta Saúde, separei as colunas, fiz aquele split que eu falei pra vocês de 70-30, no caso aqui eu separei 80-20, né, eu falei que esses meus alimentos aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Essa aqui é a minha base de alimentos com várias observações, então eu tenho, se a gente olhar aqui, eu tenho 375 linhas e 14 colunas. Então aqui eu tenho várias colunas com cada um desses valores que a gente está buscando dentro aqui do resultado, ok? Então cada um desses valores, e aqui no final das contas, que é o que eu tenho aqui, a minha coluna preditiva. Eu estou buscando aqui nesse cenário se ele é um valor de mistura sim ou não. O que é mistura, né? Eu estou pegando aqui, por exemplo, aveia em flocos, sabor mel, viver mais fibras do Carrefour. Então, esse cara aqui, ele não é uma mistura. Então, a mistura que eu estou falando é separação entre prato base e acompanhamento, né? Queijo coalho de búfala com orégano kakuri. Não. Queijo Minas Frescal Light. Queijos Cristina, né? Não. Laranjada. Não. Biscoito, não. Então, tudo isso aqui é não. Vamos achar um cara que é sim aqui. Como ele está mostrando os dados estatísticos para mim aqui, vai ser... Aqui, achei um cara assim. Aqui nesse caso, ele pegou um cara assim para mim aqui, que é costela suína cozida. Essa informação aqui do não e do sim, ele foi criado através de um conhecimento prévio que a gente tinha da nossa base. Então, algum indivíduo veio aqui e colocou, ó, isso aqui é um sim ou isso aqui é um não, tá? Isso aqui é o aprendizado supervisionado. Eu estou informando para ele o que é cada uma dessas coisas. Se eu olhar aqui meus dados estatísticos, eu tenho aqui a minha base de mistura. Olhando aqui algumas informações, eu tenho a quantidade aqui de não e a quantidade de sim, né? Então, deixa eu pegar aqui. Se eu, separar o mouse aqui em cima, ele não está mostrando. Mostrou. Vai ficar. Aqui, ó, 287 elementos, né, que representam 77%, ele é não mistura, e os outros 88 elementos, ou então 23% disso, ele é mistura. Né? Então, desses 375 elementos que eu tenho essas porcentagens aqui de valor. Quando eu faço esse split da informação, eu falo para ele, me quebra aqui 80% e 20%, ele joga 80% para esta saída desse meu elemento de split e 20% para essa outra saída. Né? Se eu tivesse colocado aqui 0.7, o que ia acontecer? Ele ia falar assim, eu tenho 70% de um lado e 30% do outro. Beleza? Aí nesse momento que ele fez o split do dado, como ele está soltando aqui 80% da informação para cá e 20% para cá,
eu pego esses 80% para fazer um treino da minha base. Eu posso fazer um comparativo desses treinos depois. Deixa eu só... faço um comparativo desses treinos depois. E eu uso esse score. Esse score, o que ele faz? Ele vai validar o meu modelo para me dar o resultado que eu quero. Então eu pego aqui do que foi treinado baseado nesse algoritmo ou que foi treinado baseado nesse outro algoritmo aqui. Ele pega esse modelo de treino e valida. Fala assim, desse cara que a gente validou aqui, comparado com aquele de treino que a gente estava olhando ali, eu tenho uma porcentagem de acurácia, uma porcentagem de resultado. Deixa eu voltar aqui, não era para ter fechado ali. Eu quero mostrar aqueles dados para vocês daquela matriz de confusão. Deixa eu pegar de novo aquele... aqui... Eu vou executar de novo aqui, só para ele poder me dar aquele resultado que eu estou buscando aqui embaixo no Evaluate Model. E no fim das contas aqui, o que a gente tem? Depois de passar em todos esses processos, a parte do Evaluate Model é o que ele vai fazer um comparativo entre este resultado aqui e este resultado. Um resultado vem de uma regressão logística de classificação binária, desse Two-Class Logistic Regression, e aqui eu tenho um Boosted Decision Tree, né, que é uma árvore de decisão, também de classificação binária. Opa. Bom, tá dando erro em alguma coisa aqui. Mas enfim, deixa eu voltar aqui pro meu modelo. Deixa eu pegar outro experimento aqui que vai funcionar, eu vou mostrar pra vocês. Só pra gente ver essa matriz de confusão. Aqui no Evaluate Model, se eu visualizar esse cara, ele vai me dar aqui embaixo o resultado daquele que a gente tinha observado anteriormente, né? O true positivo, o true negativo, o falso negativo e o falso positivo. Isso aqui baseado naqueles 80% que a gente tinha trabalhado do nosso modelo. Eu não vou nem tentar arrumar o que deu de problema lá no outro, porque às vezes o problema pode ser um pouquinho mais complexo do que a gente está olhando aqui, mas o resultado é aquele, né? A gente tem dentro aqui da parte do Evaluate Model aquela matriz de confusão para trabalhar com esse resultado, tá ok? Voltando para cá, o segundo item que a gente tem, né, é a parte do aprendizado não supervisionado. O que é isso? Eu não sei exatamente o que eu estou buscando. Eu sei que existe alguma coisa que é um padrão, né, ele é um valor existente dentro desse meu resultado, e esse valor eu não sei exatamente o que é. Eu sei que existe um problema ali dentro, existe um resultado ali que deve ser retornado. Só que eu não sei o que eu estou buscando. Eu simplesmente falo para ele, falo assim, computador, olha esse cenário aqui, encontra os padrões correspondentes para mim e me fala o que é relevante. E me fala o que eu posso usar como relevância aqui dentro dessa minha análise. Por exemplo, eu tenho um grupo de observações e eu não sei se nesse grupo eu tenho 3, 4, 5 segmentos diferentes. No caso, para separar os clusters, né, que é o modelo de aprendizado não supervisionado mais comum de ser encontrado, é a parte de clusters. E um dos clusters que é mais usados é o que a gente chama de K-means, né, que é o K-média. E esse K-means, a gente separa em vários elementos e vai procurando ali dentro esses valores que mais se assemelham um do outro para poder trazer uma correlação entre eles. Então, eu consigo separar em grupos que tem um comportamento padrão muito parecido para poder trazer esses resultados para o nosso cenário. Basicamente é o seguinte, imagina aqui que eu tenho... Imagina que eu tenho aqui essa separação. Todos os dados são plotados aqui no gráfico. E eu quero saber o que representa, né, quantos grupos eu tenho aqui dentro dessa minha análise. Eu posso ter um segmento que fala assim, você tem aqui 2 grupos. Você tem o grupo 1 e você tem todo esse resto aqui sendo o grupo 2. Ou então, diferente disso, não com uma função quadrática para resolver esse problema, mas eu poderia ter aqui uma função linear. Então eu falo assim, aqui eu tenho um grupo, aqui eu tenho outro grupo, né? Esses itens aqui fazem parte de um grupo, esses itens fazem parte de outro grupo. Ou, poderia ter
alguma coisa mais complexa, como, por exemplo, eu tenho 3 grupos aqui, né? Então eu tenho o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3. Então assim, vai depender de como a gente está fazendo essa separação. Pode ser que eu tenha mais grupos, pode ser que eu tenha aqui, sei lá. Opa. Pode ser que eu tenha, sei lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos aqui. Depende, isso ia depender da quantidade de Ks que a gente tem dentro da nossa análise. E o que é isso? A quantidade de Ks é a quantidade de centroides que a gente está buscando dentro da nossa análise. O exemplo que eu estou mostrando para vocês aqui são só com 2 pontos para vocês verem essas separações, tá? Mas imagina, eu comentei no começo que a gente está trabalhando com modelos estatísticos, que eles não são modelos determinísticos. Eles podem ter algumas variações. O que é isso? Quando eu estou fazendo, por exemplo, o caminhos aqui, né? E ele está me trazendo aqui 2 valores com pontos iniciais aleatórios. Pode ser que este ponto inicial aqui, e esse outro ponto inicial que começou aqui, ele dê um resultado para mim. Só que pode ser que os valores que, em vez de serem iniciados aqui, eu tenho começado, né, aleatoriamente os pontos. Um aqui e o outro aqui, que o resultado que ele vai apresentar pra gente, ele vai ser diferente, porque a mudança dos pontos desses centroides, ela faz com que o resultado mude. Então, esse tipo de coisa, ele faz sentido pra gente entender por que desses modelos determinísticos e não determinísticos, né? No caso de se trabalhar com algoritmos estatísticos, esses são modelos não determinísticos, porque mesmo você passando a mesma informação de entrada, pode ser que no futuro isso mude por causa do aprendizado de máquina que vai acontecendo. É um aprendizado evolutivo, né? Então, pode ser que o resultado ele dê, por exemplo, 10 num valor. Eu falo assim, o resultado que você está buscando aqui, ele é 1, né? Ele é verdadeiro. E pode ser que daqui a uns 5 meses que isso aqui mude, porque vários dados novos entraram, várias evidências novas entraram em concordância dentro desse resultado, e ele passa a ser o resultado 2 em vez de ser o resultado 1, ou pode ser o resultado 5 em vez do resultado 1. Isso pode mudar, tá ok? A gente vai entender mais ou menos daqui a pouquinho como que isso funciona. Então, olhando para esses pontos aleatórios de K, nesse caso aqui eu estou falando de K igual a 2, mas eu poder falar que K igual a 10, ele ia criar, em vez de 2 pontos aqui para mim, né, esse ponto aqui e esse ponto, ele ia criar 10 pontinhos para mim, aleatórios aqui. Né? Então 5, aí teria 6, 7, 8, 9, 10. Ele tem esses 10 pontos iniciais aqui para se trabalhar com os pontos de K que ele está criando aleatoriamente. Beleza? Então, o que acontece? Ele vai e joga isso daí, e no primeiro momento, ele cria essa reta aqui, que é exatamente o ponto central da distância entre esses 2 elementos, esses 2 pontos de K. Então, o que ele faz? Opa, volta aqui. Ele pega esses 2 pontos, né? Aí ele vai calcular a distância de cada um dos elementos que estão acima dessa linha, no caso, né, que estão mais próximos do ponto aqui, baseado na linha. Então, ele vai pegar a distância de todos esses elementos aqui até aquele centroide. E vai calcular a média desse ponto e vai falar assim, beleza, na primeira iteração ele estava aqui, só que agora eu preciso mudar esse centroide de lugar para ele vir para o novo ponto. Então ele vai sair daqui e vai mover para cá. Esse aqui vai ser o novo centroide dele. E a mesma coisa acontece para baixo, né? Ele estava aqui, todos os pontos sendo calculados para esse centroide, né? E ele passa a calcular essa média e joga o centroide novo para o lugar novo aqui. Quando a gente faz isso, deixa eu só limpar a tela. Quando a gente faz isso daqui, ele vai entender de novo, né? Opa, tem aqui o ponto 1 e o ponto 2 novos. Vou pegar o meio desse ponto e vou traçar a nova reta. Então, quando a gente faz isso, ele mudou, né? O que eu tinha deste ponto aqui para esse ponto, o que eu tinha desse ponto para esse ponto, e a reta que estava aqui, ela passa a ser essa daqui, né? Opa! Ela passa a ser essa reta daqui. Por que disso? Por causa dos pontos que ele está olhando para cruzar o dado, né? Então, ele vai acontecer isso daí,
e vai mudar alguns valores, alguns pontos de lugar. Esse ponto, que anteriormente estava usando esse centroide aqui, porque a linha dele estava aqui, né? Repara, essa era a linha de separação. Ele mudou. Esse ponto agora ele passa a ser para ele, passa a fazer parte deste grupo aqui, porque a linha agora é essa linha aqui de corte, tá ok? E ele vai fazendo esse tipo de interação. A mesma coisa aconteceu para esses caras aqui. Esses caras faziam parte desse grupo de baixo, desse centroide. Agora, como a linha mudou de lugar, eles fazem parte desse grupo de cima aqui. E entraram novos elementos para fazer o cálculo dentro daquele novo centroide. Esse centroide aqui, quando a reta estava para cá, ele tinha todos os pontos daqui para cima, né? Todos os pontos que estavam dessa linha para cima que eram dele. Então, vamos supor que ele tinha aqui, sei lá, 20 pontos, 25 pontos. Quando mudou aqui, a linha mudou a reta para esse corte, entraram mais esses outros elementos aqui. Então eu preciso calcular de novo, agora usando também a distância desses caras aqui e tirando a distância desses que saíram, para ver o quanto que esse resultado tá sendo favorável para o meu centroide. Então acaba que muda o ponto. Aí esses caras entraram, vai calcular de novo essas distâncias, né, para ver até onde que esses caras entram e vai calcular a distância desses pontos. Quando ele calcula esse cara, muda de novo os centroides, né, saindo dessa posição que ele estava vindo para nova, saindo dessa posição que estava vindo para nova, e muda a linha que estava aqui, mudou para cá. Opa. Mudou para cá, que é a nova distância central, a metade da distância aqui, desses dois, opa, daqui não, né, daqui, desses dois elementos aqui, mudou para esse cenário, tá ok? E ele vai fazendo essa mudança até o momento que nenhum ponto muda de centroide. Então, da interação anterior para essa interação aqui, nenhum ponto mudou de centroide, porque aquela linha que estava aqui nesse sentido, e quando passou a ser essa linha nova aqui, nenhum ponto mudou. Se tivesse mudado algum ponto, por exemplo, esse ponto que eu supor, ele estivesse fazendo parte agora desse centroide aqui, ia rodar mais uma vez a interação e ia continuar. Então, esse é o momento que ele faz. Até o momento que ele chega e fala assim, cheguei no ponto satisfatório, que é nenhum cluster mudou o meu resultado, tá? Olhando para cá, fica fácil da gente definir quantos clusters a gente está querendo brincar, né? Porque aqui eu tenho pouquíssimos dados de elemento e fica fácil de bater. Só que aí imagina se chega e encontra um cenário assim. Esse cenário aqui, ele tem 60 mil pontos de impressão, tá? E esse cara aqui fica um pouco mais difícil. Quantos caras eu tenho aqui dentro? Quantos grupos eu tenho? É para separar esses caras em quantos grupos? É difícil, né, de fazer essa conta. Só que a gente consegue fazer. A gente consegue chegar no resultado desse daqui, que é o meu valor bruto sem a separação dos meus clusters, até um momento desse daqui onde eu separo os 8 clusters que eu tenho para trabalhar com o meu valor, né? Então eu tenho aqui o cluster amarelinho, aí eu tenho o verdinho aqui no meio, eu tenho um cinza perdido aqui, tenho o magenta, tenho o ciano, um vermelho, um azul e um preto. Então, todos esses grupos aqui, eles formam, né, aqueles 60k de amostras, ele é equivalente a 8 grupos, ou 8 clusters, né? Aqui 60k é de 1000, tá, gente? Então, só para não confundir, deixa eu apagar aqui. 60 mil amostras, ou observações, separando aqui em 8 grupos. Por que eu sei que esse cara aqui são 8 grupos? Tem técnicas que a gente pode usar para definir a quantidade de centroides que a gente está trabalhando, mas nesse caso aqui eu sei que são 8 por causa dos dados que eu estava analisando. Eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente faz essa brincadeira aqui. Em vez de usar, nesse caso, né, usar o Azure Machine Learning igual a gente usou agora há pouco, eu vou usar o R. E aqui eu tenho um arquivo que eu montei chamado alimento.csv. Deixa eu até mostrar esse arquivo para vocês aqui. Ele é basicamente um arquivo que possui alguns dados. Esses dados que são públicos, você consegue pegar esse dado em algumas fontes de dados.
Aqui a gente tem, deixa eu só separar isso aqui em data, text column, delimited, comma, finish. Aqui eu tenho informação do alimento, ele pede ferro desses caras. Então aqui eu tenho um grupo, eu tenho outro grupo aqui, né? Então o grupo de queijos, grupo de carnes, a abóbora e a abobrinha aqui que são vegetais, e eu tenho aqui o pão que é cereal. Então aqui eu tenho 4 grupos para segmentar essa minha análise, tá? Esses 4 grupos aqui, quando eu ploto eles, deixa eu fechar. Quando eu ploto esses dados aqui dentro da minha análise, como por exemplo, que eu peguei aqui, né? Eu pego esse cara, vou executar aqui, eu vou dar um summary aqui no meu... Aqui eu estou pegando aquele meu dado da amostra e estou dando um summary para ele. Falo assim, me retorna a informação sobre esses dados aqui, né? Poderia pegar aqui também um head dos dados, ele me retornar alguma coisa bem parecida aqui. Enfim, o que eu estou fazendo? E aqui eu vou chamar esse meu cluster, eu vou falar para ele, cria para mim aqui, deixa eu só mostrar. O que eu estou falando aqui, né? Aqui eu estou falando para ele, cria um cluster caminhos nos dados, né, baseado na coluna 2 e 3, e usa para mim um cluster, né? Cria um K para mim aqui de informação. E eu vou plotar esse cara utilizando aqui o código de plot, né? Que é um código simples para a gente plotar o dado. Repara que quando eu faço daqui, ele separa para mim dentro desses caras. E como eu falei para ele separar um K só, né, um grupo só, ele não tem muita diferença. Então provavelmente o centroide dele está aqui e todos os elementos estão apontando para esse centroide aqui, né? Isso aqui é o que acontece quando a gente está trabalhando com um K só de elemento dentro da minha amostra. Se eu quisesse trabalhar com 2Ks, né, eu ia mudar um pouco aqui a forma do algoritmo. Eu ia sair do 1 aqui e ia passar para 2. Tá? Aí o que acontece? Eu falo para ele, o resultado, né, essa variável resultado recebe o caminhos dos dados aqui e vamos olhar como que ele fica uma plotagem usando 2Ks de resultado. Dá um zoom de novo aqui. Repara que agora ele tem um K aqui, né? Provavelmente o centroide dele está aqui. Eu tenho outro K que está aqui nesse lado, que pega esse cidadão aqui também. Deixa eu só dar de novo aqui, né? Pega aqui. Esse cara aqui é um cluster, que deve ter o centroide por aqui em algum lugar. Eu tenho aqui o outro grupinho, que é onde eu tenho aqui um centroide aqui no meio também, que pega a distância desses dois elementos. E eu tenho aquela minha, né, a linha limiar dele, será alguma coisa aqui, que seria exatamente a média da distância desses caras. Ele ia pegar a distância desse cara, dividir em dois, pegar o ponto central aqui e traçar reta. Então se eu tivesse um outro elemento aqui, esse elemento faria parte, esse elemento na verdade seria um elemento azulzinho. Se tivesse um outro cara aqui, seria azulzinho. Todos esses caras aqui que estão aqui seriam os azulzinhos. Se eu tivesse outros caras aqui, ó, eles já seriam vermelhos, tá? Por quê? Porque esta linha de corte aqui é a linha que está fazendo a separação desses dois clusters. Se eu tivesse esses outros elementos aqui, esse cluster seria assim, ó. Seria para cá e o azulzinho seria alguma coisa nesse sentido aqui, né? De informação. Beleza? É só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando aqui de elemento. E se eu colocasse o 4, né, que são aqueles valores que a gente estava buscando lá desde o começo, e desse um zoom aqui, repara, eu tenho exatamente isso dentro do meu cluster. Então eu tenho o grupo 1, o grupo 2 aqui, o grupo 3. Opa. Errei, droga. Aqui. 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 Vamos pegar um
outro grupo aqui. Por que isso acontece? Por que ele faz essa segmentação? E por que isso aqui é um aprendizado não supervisionado? Né? Porque eu não sei o que ele está separando. Eu simplesmente mandei ele separar os dados, para mim, os grupos dentro daquelas correlações. O que acontece? Imagina que agora chegou um elemento novo e com base nas informações, né, que a gente está olhando, que o caso aqui é ferro e lipídio, ele vai entrar alguma coisa mais ou menos aqui nesse ponto. O que acontece? Quando ele entra nesse ponto aqui, ele fica muito mais perto desse centroide daqui, né? E o que acontece? Eu vou classificar ele, apesar de eu não saber o que ele é, eu vou classificar ele como sendo este cluster aqui. Por quê? Porque ele se assemelha a esse resultado. Ele é mais próximo desse resultado. Então isso faz com que o meu dado, apesar de eu não saber o que é, ele vai se encaixar dentro de alguma coisa, independente do que ela seja. Aí se eu faço uma busca um pouco mais complexa e descubro que esse cara aqui, ele é um cereal, esse aqui, ele é uma carne, né? Esse aqui é um leite, e esse outro aqui seria um vegetal. Então assim, eu tenho esses pontos, né, para olhar e conseguir adicionar. E se eu adiciono um item novo aqui, eu vou saber que ele é um leite, porque ele está perto do cluster de leite. Se eu adiciono um item novo aqui, eu vou saber que ele é uma carne, porque ele está perto do cluster de carne. E assim vai, né? E assim eu consigo adicionar e trabalhar com esse ambiente não supervisionado de alguns dados que a gente tem para trabalhar. Olhando para aquele cara que a gente tinha falado um pouquinho antes ali, eu tenho aqui deixa eu só limpar meu ambiente de memória aqui. Deixa eu não ter nenhuma surpresa. Vamos lá. Eu tinha aqui, né, trabalhando um pouco com aqueles dados um pouco mais brutos. Eu vou deixar até aberto aqui para vocês verem que o R, quando a gente está trabalhando, ele é super fácil da gente poder customizar as coisas e fazer uma pesquisa reprodutiva de verdade, né? Do tipo, eu quero pegar esses valores aqui e eu quero reproduzir isso daqui dentro de algum lugar. Então eu estou criando aqui agora, né, eu fiz alguns códigos aqui para que ele pudesse separar para mim algumas coisas e que eu fizesse o download do meu dado diretamente da fonte que eu tenho esse dado, que é da fonte da UC Irvine, né, da Universidade da Califórnia, chamada Irvine. Depois no final do slides eu tenho um link no qual vocês podem pegar o exemplo ali e consultar essa base da UC Irvine para consultar quais são as possibilidades existentes de base de dados científica para vocês trabalharem e mexerem com machine learning. Então, depois a gente fala sobre isso um pouquinho. Então aqui eu estou pegando o URL e mandando fazer download do arquivo. Repara que ele começou a baixar aqui para mim. Ele chama data.zip, né, data.zip, porque eu dei o nome aqui para ele, ó. Dest file data.zip. Então ele está baixando o arquivo para mim aqui. Esse arquivo tem uns 190 MB, tá? Ele já está baixando aqui, ó. Tem 30 e poucos por cento já download. E na hora que ele terminar de baixar esse cara, eu tenho um outro código aqui, né? Então eu dei o nome para ele, mandei fazer o download do arquivo. Eu tenho um código de unzip aqui dentro do meu próprio R, que ele permite com que eu descompacte esse arquivo aqui em todos os arquivos que eu preciso. Então, assim que terminar de fazer o download aqui, ó, 97, 98, 99, 100% download. Beleza? Acabou. Aqui fica um alertazinho falando que está em processamento. Fez o download aqui de 162 MB. Agora eu vou pegar esse unzip aqui, vou rodar esse cara. Ele vai criar para mim aqui a pasta data. E aqui dentro vai começar a criar várias coisas. Só para vocês entenderem o que é essa estrutura dos dados aqui, né? Dentro de data eu tenho A1, A2, A3, A4 e vai ter esse A até o 19. Dentro de cada um desses caras, vou pegar aqui o A1. Eu tenho aqui o P1, P2, P3, P8, que é pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4, 5, 6, 7, 8. Esse daqui é a quantidade de Ks, né, quantidade de elementos ou de grupos que eu quero pegar dentro daquele meu segmento, porque eu não sei o que é cada uma dessas coisas. Opa! Então eu quero pegar esses 8 elementos. Eu vou criar um cluster com 8 elementos lá dentro. E o que são esses alguma coisa aqui? São essas atividades.
são as atividades. Eu tenho aqui 19 itens, 19 atividades que foram feitas dentro dessa minha análise, cada uma delas por essas 8 pessoas, durante intervalos de 5 minutos. Então eu tenho 60 arquivos TXT, cada um deles contando ali intervalos de 5 minutos, de 3 sensores, tá? Eu tenho um magnetômetro, um giroscópio e um acelerômetro. Esses 3 sensores que a gente está olhando, eles possuem 3 sentidos, né? Eixo X, Y e Z. Então, desses caras é possível pegar, são 3 sensores com 3 sentidos cada um, por intervalos de 5 minutos durante o dia inteiro dessas atividades físicas, dessas 8 pessoas. Essas 8 pessoas estão em grupos. Eu não sei ali dentro, né? Isso é a origem do dado. Eu não sei ali dentro o que é homem e o que é mulher, e eu não sei qual é a idade deles. Eles são entre 20 e 30 anos. Ponto. É essa a informação que eu tenho. E quando eu abro, por exemplo, um arquivo desse aqui, deixa eu pegar um arquivo desse aqui só para vocês darem uma olhada no que eu estou falando. Cadê o Open? Nossa, cara, eu não tenho. Bom, aqui dá pra ver. Esse aqui é o tipo de arquivo que eu tenho lá dentro. Deixa eu dar um. Vou tirar o word wrap aqui. Então, assim, esse aqui é o tipo de arquivo que eu tenho lá dentro. Isso aqui é o dado que está dentro daquele arquivo TXT que vocês estão vendo, tá ok? Então, cada um desses arquivos TXT aqui possui aquele monte de informação. Quando eu estou buscando essas coisas aqui dentro do R, o que eu vou fazer? Eu já baixei. Eu vou pegar aqui, vou escolher uma atividade, no caso a 19, que é jogar basquete. Então eu vou pegar os sensores desses caras aqui para jogar basquete. Vou deixar marcado aqui. Tá, vou pegar os dados de origem que eu quero. Tô fazendo aqui uns códigos de brincadeira só para pegar os dados. E agora o que eu vou fazer? Eu vou ler aquelas informações que eu estou buscando daquele arquivo, de todas aquelas pessoas lá dentro. Vou fazer um laço aqui, para ele pegando arquivo a arquivo daqueles dentro da pasta, né? Então eu vou lá na atividade 19, pego a primeira pessoa lá, corro os 60 arquivos dela, jogo para esse arquivo chamado, para essa variável chamada dado bruto aqui. Aí vou na pessoa seguinte, corro todos aqueles 60 arquivos de novo, eu vou jogando o dado para cá, vou fazendo append, né, dentro aqui desse meu resultado. E como que eu estou fazendo esse append? Eu estou fazendo esse append através desse código de rbind. Eu estou pegando o R de row, tá? E estou dando um binding por linhas em cima desse arquivo. Então vai lá, lê aquele arquivo e adiciona as linhas. Lê o arquivo e adiciona a linha. Dentro do SQL, fazendo uma analogia burra aqui, tá? Se eu como se fosse o Union, eu ia pegar um grupo de resultado vindo com a mesma quantidade de colunas de um outro resultado e colocando embaixo. Isso com o rbind. Se eu usasse aqui o cbind, o que ia acontecer? Ele ia fazer a mesma coisa que a gente tem com join no SQL. Porque ele ia colocar as informações aqui das minhas colunas do primeiro elemento, mais as outras colunas do outro elemento, mais as outras colunas do terceiro, seria do grupo de arquivos, né, desse meu data frame, e por aí vai. Então o R é de row e o C é de coluna, então eu escolho onde que eu vou adicionar os caras, né. Então eu tenho essa possibilidade. Então aqui é o C e aqui é o R. É só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando aqui desses códigos malucos com a linguagem R, tá ok? Então, uma outra coisa que eu vou fazer agora, eu vou pegar só os dados de perna do que eu preciso, né? Então, por que eu estou pegando só de perna? Porque ele tem sensores em vários lugares. Ele tem sensor no braço esquerdo, no braço direito, nas duas pernas, perna esquerda e perna direita, e no peito, no peitoral, no dorso. Então, eu consigo pegar esses dados. E eu consigo também dar uma olhada no sumarizado dessa informação. Quando eu olho desse sumarizado, ele mostra de todas aquelas variáveis que a gente tem que estão sendo analisadas. Então eu consigo pegar aqui, por exemplo, para dar uma olhada na variável 42, que eu não sei o que é ainda, né? É só o nome da minha coluna aqui.
Essa variável 42, ele tem o valor mínimo, o primeiro quartil, a mediana, a média, o terceiro quartil e o valor máximo. Então, isso daqui, como é um valor numérico para cada uma das colunas que ele está utilizando, ele consegue entregar essa informação de estatística básica para a gente de cada uma dessas colunas. Desde a primeira coluna que a gente começou a olhar, né? Que no caso aqui a coluna 28, que foi a coluna que eu pedi aqui, ó, 28. Deixa eu só dar um zoom aqui para vocês verem. Esse data frame chamado só pernas, ele recebeu a informação do data frame chamado dado bruto, de todas as linhas, né? Aqui, como eu não especifiquei qual linha que eu queria, ele separou para mim todas as linhas, das colunas 28 até 45. Então, se eu olho o dado aqui de novo, ele está pegando da coluna 28 até a coluna 45, tá ok? Isso é o que eu estou mandando buscar, quando eu mando esse sumarizado. Aí eu posso fazer o que eu fiz aqui, né, de renomear as minhas colunas. Por que eu estou renomeando desse jeito? Para ficar fácil de eu bater o olho e saber o que é. Por exemplo, DAX. DAX é direita, o A é do acelerômetro e o X é o eixo X. O DI seria o perna direita, o sensor acelerômetro, o eixo Y. O DAS seria a perna direita, o sensor acelerômetro e o Z seria o eixo Z. E assim vai. Então eu teria aqui para a perna direita, aqui ali, né, a perna direita com o acelerômetro, aqui a perna direita com o giroscópio e aqui a perna direita com o magnetômetro. Aí passa para a perna esquerda. Então, e assim vai para pegar os sensores que a gente está utilizando aqui, tá? Então vamos lá, vou renomear minhas colunas aqui. E agora eu vou fazer o resultado dele mandando fazer um caminhos. Lembra que a gente fez os caminhos do outro grupo ali? Era com 1, com 2 ou com 4? Esse caso aqui eu vou mandar um caminhos com 8 grupos, né? Que é o que eu estou mandando buscar aqui de informação. E se eu faço agora, depois que eu terminar de processar esse cara aqui, eu mando ele... Deixa eu só garantir que ele processou aqui porque ele deu uma mensagem estranha. Beleza, foi com sucesso. Se eu plotasse esse cara aqui, sem as cores, né, mandar só plotar e desse um zoom aqui, ele ia ficar igual aquele mesmo modelo que eu estava tendo no meu slide. Aí eu precisaria separar, né, as cores aqui. Vem a parte do amarelinho aqui, tinha um outro grupinho aqui, tinha um outro pequenininho, aí tinha um outro aqui, um outro pra cá, um outro pra cá, separando aqueles 8 grupos. Eu não sei ainda como separar esse cara, mas o algoritmo já foi separado. Se eu mandasse plotar ali em cima, agora os pontos de cada um desses meus centroides, olha o que ele faz. Eu vou até dar um zoom aqui para vocês verem um pouco mais de perto. Então, aqui eu tenho os centroides de cada um desses grupos, né? Os 8 centroides que a gente tem para essas separações aqui dos dados. Reparem que vai ter momento onde eu tenho mais elementos de um lado e menos elementos do outro. Isso ocorre por causa da semelhança e da similaridade que a gente tem desses objetos. Se eu mandar colocar as cores, né, que é aquele segundo momento que estava lá no nosso slide, ele vai trazer para a gente exatamente esse tipo de gráfico, que é a segmentação que a gente estava olhando ali em cada um dos grupos. Então, eu tenho um grupo aqui, outro grupo, outro aqui, outro e outro. E é basicamente isso que ele faz com o aprendizado não supervisionado. Porque eu não sei o que é cada uma dessas coisas. Aí como que a gente descobre quem são esses caras aqui? Eu posso pegar, por exemplo, uma daqueles elementos, né, ou um daqueles indivíduos que possui uma similaridade dentro daquele universo que eu estava buscando, como por exemplo, eu posso pegar uma mulher de 20 anos e mandar ela jogar basquete e olhar o dado do sensor que ela pegou. Vamos supor que ele caísse aqui, a plotagem do sensor. Então eu consigo inferir que este resultado aqui é o resultado para a mulher de 20 anos. Está aqui. Se eu fosse
um homem de 30 anos, que é o segundo momento lá, e ele caísse alguma coisa aqui, eu poderia falar que aqui é o grupo de homens de 30 anos, tá ok? E o que é importante isso daqui? Eu passo a conhecer a minha base de dados. A partir de um momento, como o que eu tinha aqui, né? Dentro desse gráfico aqui, eu saí de um lugar que era assim, né, sem aqueles pontinhos, lembra que estava sem os pontinhos? Eu saio sem esses pontinhos até chegar no momento onde eu consigo identificar esses grupos aqui pelas cores e saber o que era cada um deles, tá ok? Só a gente finalizar aqui agora. A gente já viu então esses dois tipos de aprendizado, não supervisionado e não supervisionado, usando Azure Machine Learning e usando R. E se vocês quiserem aprender muito mais sobre isso, tá? No meu blog, aqui embaixo, www.diegonogari.net, tem algumas coisas falando sobre esse assunto. Tá? Tem bastante coisa de R lá publicada já. Se vocês quiserem dar uma olhada, fiquem à vontade. Aquele repositório que eu comentei com vocês é esse cara daqui, né? UCI, Machine Learning Repository, que você consegue pegar várias bases de dados para treinar e para estudar e para aprender, tá ok? Fica bem fácil de trabalhar ali. Aqui tem uma explicação lá de Stanford sobre como funciona o Camis e alguns algoritmos a mais ali para essa parte de clusters. E tem dois cursos que eu recomendo fortemente que vocês façam, caso vocês tenham interesse em aprender um pouco mais sobre essa parte de machine learning e aprendizado de máquina e data science e por aí vai. Esse curso aqui, ele é um curso de um professor de Stanford chamado Andrew Ng, tá? Esse cara, ele é fenomenal dando aula e esse curso dele de machine learning, ele usa uma ferramenta chamada Octave e usa um pouco do MATLAB. A ferramenta, esse Octave, ele é uma ferramenta também para fazer processamento e trabalhar com matrizes, muito parecido com R e com Python e com MATLAB, enfim. Só que ele é uma ferramenta open source e dá para você trabalhar com ela no treinamento, nesse curso de machine learning que ele está dando. É um curso gratuito, você pode fazer de graça e não tem problema nenhum com isso daí. E esse de baixo aqui, ele é uma especialização em Data Science. Ele é um curso que são 9 módulos, é um módulo por mês, e no final você faz um capstone, que seria como se fosse um trabalho final de conclusão de curso. Que eles vão tirar um problema, você vai resolver através das técnicas que você aprendeu durante os 9 módulos do treinamento, né? Esse aqui também pode ser feito gratuitamente, ou você pode pagar um valorzinho simbólico ali, se não me engano, acho que é 30 ou 50 dólares por módulo, e você pode fazer esse curso e receber um certificado um certificado de conclusão do curso oficial, né, reconhecido pela Coursera. Não dá crédito acadêmico, mas ele dá esse certificado no final para vocês, beleza? Bom, senhores, obrigado da paciência de vocês, espero que tenham gostado da apresentação. E, de novo, fique à vontade para se quiser entrar em contato comigo. Tem meus dados lá no começo da apresentação, vou pôr de volta aqui para vocês verem. Opa. Vou colocar de volta aqui para se vocês quiserem entrar em contato comigo, fiquem à vontade em qualquer um desses meios de comunicação, tá ok? Senhores, muito obrigado e tenham todos aí um ótimo resto de semana, tá ok? Obrigado, pessoal. Abraço, boa noite, tchau, tchau.